Olá, bem-vindos à nossa aula. Vamos trabalhar um pouco hoje sobre o assunto solos, né? E nesse assunto solos existe um diversificado, uma diversificada área para ser analisada. Bem, primeiramente é necessário se definir o conceito de solos, né? Por quê? Porque basicamente eu já vinha trabalhando para trabalhar o assunto solo, é necessário introduzir um pouco, né, o conceito para o aluno, né, do que é do processo de formação de relevo e de agentes de relevo, que vai ser justamente a ação de agentes sobre o relevo que vai levar à formação de solos. Primeiramente, então, definição, né? Solo. Solo é definido como a coleção de corpos naturais ocorrendo na superfície da Terra. Contém matéria viva, né? Que é a conhecida matéria orgânica, né? E suportando a capacidade, né, de crescimento das plantas. Então, os fatores da formação do solo simplesmente são os conhecidos agentes, né, modeladores. Os mesmos agentes que modelam o relevo são os agentes que formam os solos. Então, aqui eu trago para você o intemperismo, né, que eles se constituem de forças físicas, né, que resultam da desintegração das rochas. Então, esse processo, né, é um processo resultante de ações químicas, né, que acontece sobre a superfície das rochas e dos minerais. Então, dessa ação química, além dela, existem também as forças biológicas que resultam, né, da intensificação das forças químicas, certo? Então, veja só, a definição, fatores, né, de formação do solo. Material, original, que geralmente então a gente atribui questão o clima, a atividade biológica dos organismos vivos, né, a topografia e o tempo. Então esses aspectos, né, eles são conceituados, né, como ação, né, da formação do solo. E aí tem uma influência positiva. Então o clima, ele é representado basicamente então aí pela ação da chuva e temperatura. Então vão justamente influir, né, na quantidade de umidade de água sobre a superfície das rochas. E isso vai levar então uma diferenciação dos tipos de solos sobre a superfície da Terra. Nas regiões onde ocorre uma predominância de chuva, vai ter ali um tipo de solo. Nas regiões onde elas são mais áridas, né, os solos que se formam ali vai ser diferentes. E isso aí, então, nós vamos ter uma... Essa formação aí vai ser justamente sobre o aspecto, né, que levou a esse processo. Então, agentes de micro-organismos, né, que são agentes que estão sobre os solos, né, que ajudam na decomposição de restos de animais, né, e de vegetais. Então, esses agentes também, eles intensificam, estão sobre a superfície, né, e intensificam a ação, né, sobre a superfície da Terra. A topografia, que é um assunto que eu já venho debatendo com vocês, né? Topografia ou relevo. Por que isso é importante? Porque ela influi justamente em velocidade de água sobre a superfície, sobre acúmulo de material em determinadas áreas, para onde se desloca a maior quantidade de material, né? De uma região para outra. Então, isso
influencia e muito a formação do solo, certo? E o tempo, né? Então, o tempo ele é fundamental nesse processo. Ele é basicamente, né, o graduador, certo? De quanto, né, é necessário para que possamos encontrar todos os perfis de solos, né, é, em um único, digamos assim, em uma única avaliação. Vamos ver aqui então, certo? Então você tem aqui, ó, formação do solo. Tá aí os agentes, né? Tempo, clima, organismos, matéria, né? A matéria de onde se originou esse solo e o relevo. Então você vê aqui da ação desses 5 pontos aí, né? Então vai resultar na formação do solo. E aí você vê ao lado uma graduação, como esse solo ele foi se formando. Novamente, quando eu estou falando desse aspecto, eu estou falando aqui, pessoal, de um aspecto de duração de milhões de anos, certo? Não é algo, essa formação não acontece de um ano para o outro, não. Então, daí você tem aqui na primeira parte aqui dessa formação do solo, você tem uma rocha, a rocha matriz, né? Então, com o passar de milhões de anos do agente, do tempo, do clima, né, dos organismos, né, o relevo, tudo isso aí vai iniciar uma fragmentação dessa rocha. Começa a se formar os perfis de solos. Né? Então, com o passar de alguns milhões de anos, esse solo ele vai se tornar cada vez mais espesso, né? Então, uma profundidade cada vez maior. E você vai vendo que a rocha matriz, que antes ela estava exposta, né? Ela vai interiorizando cada vez mais, né, para baixo. E ao ponto, né, de que com o passar de milhões de anos, você tem aí a formação de um solo maduro. E observa onde é que está a rocha matriz, lá embaixo, né? E veja-se que acima da rocha matriz formou-se perfis, né? Esses perfis aí é o que vai determinar a graduação de fertilidade do solo. Então você já vê no próprio gráfico, vai mostrando aí uma diversidade que o solo vai mostrando, né? Quanto mais camada orgânica, maior. Então o solo, contudo, pode ser visto sob diferentes óticas, né? Para o agrônomo, o solo é a camada na qual pode se desenvolver a vida vegetal. Por quê? Porque justamente o agrônomo ele tem essa ideia, né, de fazer produzir. Né? Ele tem uma utilidade, uma visão utilitária, né, para o solo. Para um engenheiro, sob o ponto de vista da mecânica dos solos, o solo é um corpo passível, né, de ser escavado, sendo utilizado dessa forma como um suporte para a construção, né, ou material de construção. Então, dependendo do tipo de engenharia, né, pode utilizar o solo para a construção civil, ou ele pode também ser um engenheiro, né, que extrai recursos minerais desse solo, né, como minério de ferro, um exemplo. Então, daqui, a composição do solo, ao longo dos 100%, você tem aí, então, uma variedade, né? A proporção de cada um desses componentes do solo deve variar, né? De uma região para outra, de um tipo de solo para outro. Existe a predominância de determinado material, mais ou menos, né? Dependendo ali. Na realidade, aqui você tem uma média, né? Que pode ser, então, aqui para demonstrar, né, a composição da maioria dos solos. Então, 45% são de elementos minerais, 25% de ar, 25% de água e 5% de matéria orgânica. Então, aquela cobertura, certo? Então, a composição, o solo é uma camada mais superficial da crosta. É composta por sais minerais dissolvidos na água, certo?
dissolvido na água. Esses minerais, né, eles, a água ela tem uma grande capacidade de dissolução, né? Então ela vai dissolvendo os materiais. Quanto mais ela percorre a superfície de determinado material, né? Estou aqui falando de rochas. Então ela vai intensificando o processo de decomposição dessa rocha, ela vai desnudando ela. E cada vez mais, então essa água que ela tem uma certa teor de acidez, né? Então isso dá início a uma reação química, né? E a água ela vai cada vez mais concentrando os minerais por onde ela vai dissolvendo, né? Então há muita variação do terreno de um terreno para outro, né? Mas basicamente existem 4 camadas principais. A primeira camada, né, aqui é uma visão mais generalista, né? A primeira camada é o conhecido humus, né? Onde tem ali detritos orgânicos, é aquela camada mais fértil do solo. Geralmente, se você fizer uma escavação, na parte superficial, se você fizer uma escavação de uma faixa de 2 metros de profundidade, você vai perceber uma diferença de coloração no, ao analisar, né, essa escavação. Então, na parte superficial vai estar concentrado ali o conhecido humus, né, onde tem uma concentração de matéria orgânica. Geralmente ela é mais escura. Então, é nessa área aí onde você tem a maior concentração de fertilidade, né? Fertilidade. É ali onde tem água, sais minerais, justamente. Certo? Então, aqui você tem, né, da composição do solo, a camada de sais minerais, ela é dividida em 3 partes, né? Então, a primeira parte, né, é a do calcário, corresponde de 7 a 10%, né, dessa camada. A segunda camada é de argila, corresponde de 20 a 30%, né? E a última camada é a da areia, que esta camada é muito permeável. Então, por isso que onde existe uma predominância de solos arenosos, então a permeabilidade, a capacidade de retenção de água desse solo é mínimo, né? Praticamente zero. Então a água ela passa por esse tipo de solo e vai para áreas mais profundas, né? Veja só. E aí nós chegamos, né, nas camadas mais profundas. A terceira camada é a das rochas parcialmente decompostas, então ali elas foram trituradas ao longo de milhões de anos, né, foram decompostas e dessa decomposição ainda existe, né, uma predominância dessas rochas. No entanto, elas estão fragmentadas, certo? É, em vários sedimentos. Já na quarta camada, né, então está justamente a rocha, né, matriz, aquela que foi decomposta ao longo de milhões de anos e foi ficando cada vez mais para o interior da, da Terra. É essa imagem aqui que eu mostrei para vocês no início da aula. Então, você tem aqui, olha, essa sequência, né? Avançando. Isso aí é um perfil de solo, né? Perfil de solo, uma das características comum a todos os solos é o desenvolvimento, né, em diferentes camadas. Então você traça esse perfil aí horizontal, denominados. Nem todos os solos vão apresentar essa divisão aí de forma perfeita, né? Vai depender dos agentes, certo? Para terminar esse perfil de solo. Então, basicamente apresenta o horizonte A. Cada Cada perfil, cada camada dessa daí, né, é conhecida como um perfil, um horizonte, né? Então, o horizonte O, né, é onde concentra o solo orgânico. O horizonte A, né, é o horizonte superficial, com bastante interferência, né, de clima, da biomassa, né? É o horizonte de maior mistura mineral com humus, porque na primeira existe a predominância do humus. O horizonte E, né,
eluvial, ou seja, exportação do material, geralmente, né, existe a concentração aí de argila, certo? Horizonte B, né, é o horizonte de maior concentração de argila, né, e minerais oriundos, né, de horizontes de perfis, a gente pode dizer também, né, já estou confundindo um pouco a palavra, de perfis anteriores, né? Então o solo é uma coloração, né, mais forte, certo? E o horizonte C é porção de mistura de solo, né? Pouco denso, com rochas pouco alteradas. Então aqui é uma forma diferente. Então R ou D é a rocha matriz não alterada. E aí nós chegamos então nos famosos tipos de solos. Então nós temos aí o solo arenoso, certo? Que é onde então existe, né, sua maioria, né, grãos aí, existe aí uma variação, né, do tamanho desses grãos, de 2 milímetros, né, a 0,75, formado principalmente por cristais de quartzo e óxido de ferro. No caso, são solos de regiões tropicais, como nossa região. Plantas, micro-organismos vivem com mais dificuldade devido, né, a pouca umidade. Isso aqui varia, mesmo em regiões tropicais variam, né? Você não pode comparar o solo daqui da Caatinga, que é também uma região tropical, com o solo da Amazônia, da Mata Atlântica, né? Também possui, veja só aí, continuando, argila, né, e outros compostos de menor porcentagem. Mas se tem boa, né, aeração, não retém água, esse solo é permeável. Então, isso aqui, existe a predominância da areia, certo? Que filtra rapidamente. O solo argiloso, ele tem uma característica diferente do arenoso, né? Então, a principal característica da argila é a maior capacidade de retenção de água. No entanto, nem todo solo argiloso, ele retém água, né? Mas, na maioria, sim. Então, veja aqui, ó. Não são tão arejados, né, como o solo arenoso. Aquele solo que tem um espaço entre grãos muito grande, né? Mas armazenam água, né? Então são menos permeáveis, não é tão permeável como o arenoso. A água vai passando mais lentamente, ficando então armazenada. Alguns solos brasileiros, mesmo tendo muita argila, apresentam certa permeabilidade, é o que conhecem até como solo, né, pó de café. Então, isso, né, lhe dá uma similaridade, né, parece muito com o solo arenoso. Então, o grão de argila são menores, né, eles são bem mais restritos e eles são mais unidos. Por isso, né, ele dificulta a passagem da água, certo? E aí os solos siltosos, né, que é com grande quantidade de silt, geralmente, né? Então aqui é a mistura entre a argila e a areia, certo? Então não agrega como a argila e ao mesmo tempo, né, suas partículas são muito pequenas e leves. Então, basicamente, aqui é o que eu queria apresentar para vocês sobre os tipos de solos. Depois a gente continua nesse assunto. Valeu, galera. Até a próxima.